Vamos lá para Gálatas 5, 16, 25. Vamos continuar falando sobre essas duas naturezas. E eu quero te incentivar a viver, porque minha vida... Pega uns guardanapinhos para mim, se por favor, hoje eu esqueci o lenço. Minha vida não tem sido mais a mesma, a ponto disso, de nesse tempo tão difícil, o Espírito tem, a reviravolta que Ele fez de domingo para hoje, meus queridos, na minha vida, foi algo fantástico, e foi essa voz, foi essa inclinação para o Espírito. Ele foi mandando os medos, Ele foi mandando o desânimo, Ele foi colocando, realmente mortificando essa natureza nossa que constantemente, por causa das circunstâncias, ela vem à tona. E eu quero que isso aconteça com você em nome de Jesus. Por isso digo, coloque essa daí na NVT, perfeito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim vocês não vão satisfazer os anseios ou os desejos da sua natureza humana, da sua velha natureza. 17, pode seguir. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Como eu falei, são duas naturezas, uma velha natureza, a nossa natureza caída, a nossa carne que deseja as coisas que não são do Espírito, não são as coisas de Deus. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer, o que desejam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, essa velha natureza, os resultados são extremamente claros. Quando a gente, essa natureza, essa velha natureza, a nossa carne, quando a gente deixa ela controlar a nossa vida, ela nos conduz à imoralidade sexual, à impureza, à sensualidade, à idolatria, à feitiçaria, à hostilidade, a discórdias, a ciúmes, acessos de raiva. Repare que está falando sobre sentimentos ou atitudes que sentimentos nos levam a agir ou a fazer. Acessos de raiva, ambições, egoísmo, dissensões, brigas, facções, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem age dessa maneira é aqueles que são conduzidos ou levados por esse desejo, por esse ímpeto natural. Ali tem sentimentos, ali como inveja, como ciúmes. Tem criancinha que tem ciúmes, como eu falei, é a natureza humana, a gente já nasceu assim. Não é que a gente, não, aquela pessoa é boa, aquela pessoa, não, a gente já nasceu ruim, a gente inveja, a gente tem ciúmes. Uma criancinha, ela começa a olhar o que a outra tem, ela já começa a invejar, ela já começa a ter ciúmes. Dois irmãos têm ciúmes, disputam o amor da mãe já, a atenção, tem lá um adulto, vai lá, conversa com o pai, a criança vai lá, fica tentando chamar a atenção. A nossa natureza, ela é assim, ela é egoísta, ela não quer partilhar. Coloca lá alguma coisa, algum brinquedo, a criança quer para ela, não quer partilhar. Quando nós somos, a nossa carne, ela é inclinada para isso, para as coisas ruins. E quando nós damos vazão, ou quando nós nos inclinamos, ou quando nós deixamos essa natureza nos guiar, ela vai nos conduzir cada vez mais para isso. A gente não precisa aprender
a ser carnal, meu querido. Nós somos carnais. A gente não precisa treinar para ser carnal. Embora que cada vez mais, como eu falei, tudo nos leva, nos impulsiona a sermos carnais. A nossa carne está lá. Você abre o Facebook, eu sou da época do Facebook, é difícil ir para o Instagram, para essas novas TikTok da vida, essas coisas, é melhor nem ir mesmo, mas vamos lá. Tudo isso você vê que de alguma maneira está lá, é a propaganda para que a tua carne compre, possua, deseja, desde comida, desde sensualidade, pornografia, desde de tudo, eu desejo, olha aqui que tem, aquele lugar, a gente fica numa insatisfação, a gente vê o que não tem, a gente fica vendo que é o lugar que a gente queria conhecer, e a gente não tem, aquilo gera uma frustração, gera uma inveja no outro que vai, no outro que come, no outro que tem, no outro que não sei o que, tudo isso vai deixando a gente, a nossa carne, e a gente vai ficando, e não tem, porque a nossa carne é assim. Como que a gente pode combater essa carne? Como que a gente pode fazer? E essa situação, algumas coisas que eu li aqui. Somos carnais, para a velha natureza dominar, não é preciso fazer nada, pois somos inclinados a ela e à sua vontade. Precisamos nos esforçar, para nos tornar espirituais, mas para isso é necessário decisão, escolha, esforço, é necessário crescer, é necessário aprender, é necessário cuidado, é necessário cultivo. Palavras que não são tão gostosas, não são tão legais, ainda mais para uma geração, cada vez mais essas palavras, esforço, essa palavra escolha, contradiz aquilo que essa moçada, não, siga o teu coração, siga o que você quer, não, você está com vontade, faz, não, não está gostando mais, deixa para lá, não está fazendo bem para você, deixa para lá, peraí, trabalhar nem sempre faz bem, mas por causa disso você vai deixar trabalhar, às vezes até quantas pessoas se machucaram trabalhando, então para trabalhar, são tantas coisas. Esses dias as pessoas são cada vez mais, elas são inclinadas a isso. Ninguém que se converte, ninguém que se converte, que tem essa nova vida, quer viver pecando, ou quer viver no controle da carne. Ninguém que se converte, que nasce de novo, que tem esse espírito, ele quer viver uma vida medíocre, ou uma vida derrotada. Ninguém acorda e diz, hoje vou falhar, hoje eu vou pecar, hoje eu não vou viver uma vida vitoriosa. Ninguém, não tem cristão nenhum que acorda e fala assim, hoje eu vou fracassar, hoje eu acho que eu vou desanimar, hoje eu vou pensar em desistir. Ninguém faz isso. Agora, por que acontece isso com a gente? Porque muitas vezes a gente falha, porque muitas vezes a gente vive uma vida carnal, porque muitas vezes a gente vive baseado naquilo que a gente tem vontade, nos nossos sentimentos, porque a gente então, não querendo, sabendo que a gente precisa fazer o que é certo, mas a gente não consegue, porque a gente, cadê aqui? Porque as pessoas, nós não conseguimos manter uma vida de disciplina, com disciplinas espirituais, porque nós não conseguimos alimentar o espírito como deveríamos. O espírito, ao contrário da carne, da nossa natureza, ele não nasce um gigante. A nossa carne, ela já nasce com vontade própria, ela já nasce poderosa, ela já nasce com força, ela já nasce influenciando. O espírito é uma nova natureza, ele nasce um nenezinho, que ele precisa ser cuidado, trabalhado, regado, alimentado, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser realmente
cuidado, cultivado. Por isso que é necessário esforço, sacrifício, escolha. E nós não conseguimos manter essa vida de disciplina, com disciplinas espirituais, como por exemplo, leitura da Bíblia, palavras, oração, comunhão com os irmãos, com irmãos que nos possa ensinar, confrontar, nos estimular. Não conseguimos ter uma vida de jejum, não conseguimos renunciar a nós mesmos, a nossa vontade. Então, por causa disso, a gente automaticamente não consegue desenvolver esse homem espiritual, e nós automaticamente vivemos uma vida carnal. Nos tornamos crentes carnais. Mas nós nos acostumamos com isso. Então nós acostumamos ser crentes medíocres, crentes que estão aquém de viver o que Deus gostaria de viver, porque Deus gostaria que nós vivêssemos uma vida vitoriosa. Eu passei por uma situação difícil, mas eu sou mais do que vencedor. Você lembra Paulo? Por que Paulo conseguia passar por naufrágio, conseguia ir para a prisão, conseguia ser açoitado, conseguia ser perseguido, e nada parava aquele homem? Porque ele tinha uma vida vitoriosa, porque ele vivia na direção, pelo poder do Espírito. Porque aquela igreja primitiva, morria 15, se convertia 100, vinha uma perseguição, eles incendiavam uma cidade, quem sobrava, quem restava, ia lá, ganhava mais 50 cidades. O que era aquilo? Vinha, algumas pessoas pegaram o vírus, essa pandemia, nossa, não vamos fazer mais nada. Não, aquela turma lá acontecia, era igual massa de pão, quanto mais apanhava, mais crescia. Era um negócio, porque eles não viviam de uma maneira natural. Se nós vivermos de uma maneira natural, sabe, eu vou ficar, minha mãe, a saturação baixou, ai meu Deus, André, prega porque eu estou mal, porque minha mãe, gente, e agora, e se ela morrer, e daí se morrer, eu vou ficar agora, eu vou parar com o ministério, minha filha, deu problema, não sei o que, perdemos filhos. Eu sei que tudo isso abala, eu sei, não estou falando, não estou menosprezando a dor é natural, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu uma dor insuportável, ele chegou a suar, transpirar gotas de sangue, mas fala que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a afronta, a ignomínia, ele suportou a morte mais terrível, morte de cruz. Mas por quê? Porque ele vivia sobre a influência e o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E ele conseguiu viver e passar. Nós não conseguimos enfrentar os nossos problemas, nós não conseguimos falar não para um sentimento, nós não conseguimos falar não para uma frustração, nós não conseguimos nada, porque nós vivemos na influência da carne. Mas por que nós vivemos na influência da carne? Porque você ora? Eu oro, pastor. Você ora? Eu oro, faço aquela oração quando levanto. Eu falo, Senhor, me ajuda por esse dia. Você lê a Bíblia? Eu leio, quando dá, leio a Bíblia. Quando dá. Você almoça, você janta? Isso almoça. Toma café? Toma. Faz jejum? Não consigo ficar sem. Se eu ficar sem uma refeição, eu passo mal, desmaio. E a tua vida espiritual, já morreu. Não tem força para nada, daí você não entende. Mas nós nos acostumamos. A igreja se acostumou a viver na carne, a ser uma igreja carnal, porque quem não tem vida espiritual, quem não planta, quem não semeia no Espírito, colhe na carne, porque é impossível, como diz Gálatas 6, 7, por favor, coloca aí, li esse texto semana passada, mas queria que você anotasse muito bem isso. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, ou se escarnecer de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É impossível você semear na carne e querer colher no Espírito. Vai lá para o 7, para o 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana,
colherás dessa natureza ruína e morte, ou frustração, ou depressão, ou tantas coisas ruins. Mas quem vive para agradar o Espírito, quem de alguma maneira se esforça, batalha, persevera para viver uma vida no Espírito, ora, ouve a palavra de Deus, lê a Bíblia, procura estar em comunhão com o corpo, vai para a igreja, procura fazer isso aí, essa pessoa vai colher do Espírito a vida, a alegria, a paz e a vida eterna. Agora o problema é que a gente vive uma vida carnal, só semeando na carne, e a gente chega e quer que gente, ora por mim lá porque está difícil. Eu não consigo, tá, mas você está semeando no Espírito? Não que seja, a vida é difícil para qualquer jeito, mas quando nós vivemos pelo Espírito, o Espírito nos fortalece, o Espírito vem e nos empodera com poder sobrenatural, a ponto de nos levar a passar por dificuldades, a ponto de nos conduzir a deixarmos aquilo que eu vou falar mais para frente, inclusive Ele nos dá poder e condição de vivermos acima dos sentimentos e dos sentidos. Amém? Automaticamente, não crescemos espiritualmente e nós nos tornamos crentes carnais. O problema é que acostumamos com essa vida e damos todo tipo de desculpa. Nós somos assim mesmo, eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, eu não consigo, é difícil. Olha o que 1 Coríntios 3, de 1 a 3 fala. Coloca primeiro na NVI, e depois primeiro na NVI, depois vamos para a NVT. 1 Coríntios 3, 1 e 3, guarda esse texto, grifa aí, marca aí por favor, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele está escrevendo isso aqui para uma igreja, para crente, para irmãos convertidos, que nasceram de novo. Irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Ele está falando isso daí para crente. Eu não pude falar para vocês, quando eu fui aí ensinar, pregar para vocês, como vocês fossem crentes espirituais, mas eu tive que falar como vocês sendo crentes carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condição, vocês não cresceram, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, existe esse sentimento, lembra lá em Gálatas, sentimentos, aí está nas obras da carne. Vocês continuam sendo guiados por esses sentimentos, porque vocês continuam com esses sentimentos, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seja, vocês não são mundanos, vocês já se converteram, mas vocês continuam agindo como mundanos, ou seja, vocês continuam como carnais, agindo no controle da carne. Coloca na NVT, por favor, aí. Volta lá no primeiro na NVT. Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, sua velha natureza. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Quando tem muita briga, quando tem muitos ciúmes, quando tem muito mimimi, sabe, igreja, célula, gente que fica, porque ele falou, porque ele olhou, porque ele fez, porque eu não gosto dele, porque não sei o quê. Pô, isso é crente carnal, isso é criança, é menino. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana ou pelos seus sentimentos e que vivem como pessoas do mundo? Vai para o 4.
Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, porque era isso daí, tinha uma divisão. Um ficava, eu gosto mais de Paulo. O outro ficava, eu gosto mais de Apolo. Eu acho que Paulo fala melhor. Eu gosto mais do pastor André. Eu gosto quando o Lucas prega. Eu gosto do Marinho. Eu gosto de não sei quem. Eu queria ir para a célula tal, porque eu não gosto desse líder. Porque não sei o quê. Porque o que é isso? Sabe o que significa? E olha só o que... Na verdade, um crente carnal é um crente que não pegou o nenezinho espiritual dele, o novo homem, e não deu alimento, não se inclinou para ele, não está orando, não está lendo, não está buscando, não está falando assim, eu sei que você é velha natureza, velho Marinho, você é nervoso, você é irritado, você é orgulhoso, você é isso, ou você pode falar o que você é isso, você é invejosa, você é desse jeito, mas agora não é mais você que comanda. Então, toda vez que eu venho essa sensação, esse sentimento, eu vou lá e fico, Espírito, por favor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero que o Senhor me controle. Lembra do diabinho e do anjinho lá, daqueles desenhinhos? É mais ou menos aquilo. Agora, não tem jeito eu ficar, na hora que eu estou nervoso, Senhor, me controla. Te controla, Senhor, mas você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem feito alguma coisa? O Espírito está lá fraquinho, e tua carne você fica lá todo dia conversando, vendo as postagens lá como diz o Lucas aí nas pregações, seguindo essa turma que gosta do barraco, que fica, porque é bem feito, porque fulana falou, agora aguenta, não sei o que, vingativo, tudo isso estimulando você, e daí você vai lá e quer agora, Senhor, me ajuda a controlar essa minha natureza. Não, sabe como vai te ajudar a controlar? Você começar a jejuar, você começar a buscar Deus, você começar a orar, você começar a ouvir a palavra, você começar com essas disciplinas. Pastor, mas eu não tenho vontade. Lógico que você não tem vontade, a tua natureza carnal não tem vontade disso. Lembra aquela briga com essa outra vontade? Então, pastor, o que eu faço? Começa a fazer sem vontade. Eu não tenho vontade, mas eu vou ler a Bíblia. Eu não tenho vontade, mas vou na igreja. Eu não tenho vontade, mas eu vou tirar um tempo para orar. Eu não sinto nada ainda, porque eu queria orar e ver o céu aberto, queria ver um anjo, queria ver não sei o que. Não, mas não é assim não. Isso daí é para a próxima fase. Você está na fase do leitinho ainda. Não, eu não quero leitinho, eu quero lasanha. Espera aí, só vai ter lasanha depois você passar por um processo, meu querido. Agora não. Não. Sabe quem que é lasanha? É a velha natureza. Porque a velha natureza, ela também dá alma de crente. Vou contar um segredo para vocês. A velha natureza, ela quer enganar você. E às vezes ela fala, vamos para o culto hoje. Vamos para o culto. Porque ela sabe que você também gosta de algumas coisas. Sabe assim, estou vendo que essa daqui está querendo virar crente. Vamos lá para o culto então. Mas daí ela vai lá, porque ela sabe que fulano vai estar lá na igreja já também. Daí você está lá, em vez de prestar atenção no pastor, olha do teu lado ali, olha quem está ali. Você lembra o que ela já fez para você? Lá, crente é tudo igual, está vendo, está na igreja, vai na igreja para isso. E aí vai. Outro, não, vai lá para a igreja. Olha, está vendo lá o pessoal cantando lá, todo mundo querendo se aparecer. É o Espírito falando isso? E você vai ficar seguindo quem? Em algum momento, meu querido, você precisa começar a ver quem você vai seguir. E escolher. Falar, não, porque... Agora, a igreja, ela é cheia de gente espiritual. Meu querido, se fosse cheia de gente espiritual, a gente não ia precisar estar falando isso daqui. Nós temos essa natureza e ela constantemente, ela grita para o pastor, ela grita para o líder, ela grita para você. Por isso que nós precisamos constantemente, se eu não vigiar, eu falei, quem que me deixou triste aqui domingo? Você acha que foi o Espírito? Não, foi a minha natureza, não está vendo, não tem ninguém, agora você vai começar a viver aquilo. Todos nós, cada um para alguma coisa. Tem gente que a natureza vai ficar conduzindo aquela pessoa que às vezes é depressiva. A natureza já sabe aonde pegar, vai mostrar o que deixa a pessoa triste. Aquela pessoa que é carente, que precisa ter alguém, a natureza vai até usar aqui. A pessoa chegou aqui na igreja assim,
Ai, estou carente, briguei com o namorado, briguei com a namorada. Ela vai chegar aqui, a carne já vai mostrar alguém para suprir a carência. E o pior é que mostra alguém que é outro carente, outra carente. E daí vão se juntar e a carne vai falar assim, aí consegui meu objetivo. E o Espírito fala assim, não, eu trouxe você aqui para começar a ser curado. Para começar a trabalhar, para a hora que você suprir essa carência, para a hora que você estiver curado, daí você vai estar pronto para receber alguém, para te fazer feliz, para de alguma maneira você completar ele e ele te completar, não para tentar suprir carência. E quero falar, meu querido, que geração carente, carente de paternidade, carente de tantas coisas, e é uma geração que fica tentando suprir carência em relacionamento, por isso que vai de um para outro, para outro, para outro, para outro, e parece que não vai, e vai se machucando cada vez mais. Sabe a solução para isso? Esse texto fala, meus queridos, por isso é necessário esforço, perseverança. Nós não vamos conseguir termos uma vida controlada pelo Espírito, e aqui vai, se nós não tivermos uma disciplina espiritual. Parece bobo, parece, pastor, por isso que igreja fala, que igreja fala? A gente vai ter que voltar a falar sobre oração, sobre vida de oração, sobre leitura da palavra. Quantos de nós começamos a ler, lá, fazer a leitura, e já paramos? Quantas vezes a gente começa e para de novo? Quantas vezes é difícil, porque não tenho tempo, não dá, não consigo, eu desisto. É a nossa carne, não dá, e assim vai. Mas enquanto isso, a nossa carne vai controlando, e o nosso espírito vai continuando um naniquinho, enquanto o Espírito Santo de Deus não consegue tomar conta de nós, a ponto de ficar falando, e a gente, como que está o tempo aí? Eu não marquei hoje, mas vou lá. A maior demonstração de que você é guiado pela velha natureza, estou falando sobre as duas naturezas, e nesse texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 3, ele demonstra, a maior demonstração de que você é guiado pela velha natureza, ou ainda é um bebê espiritual, é se você é guiado pelos seus sentimentos. Quem é guiado pelos seus sentimentos? Eu não consigo, eu gostei, eu faço. Eu quero, eu faço. Eu não consigo deixar disso, eu não consigo deixar daquilo. Fiquei com raiva, eu falo. Eu fiquei com eu fiquei com medo, eu fico com medo, eu não consigo controlar o medo, não consigo controlar a paixão, eu não consigo controlar os meus sentimentos. Eu quero te dar uma notícia, você é um crente carnal. Ou seja, você é um bebezinho ainda. Porque um crente que é espiritual, ele faz o seguinte: ele tem todos os sentimentos, ele tem medo, ele tem tristeza, ele tem angústia, ele tem tudo isso, mas acima de tudo o Espírito fala assim, isso não vai dar bem, isso vai dar ruim, isso vai te levar para uma cama, isso vai te levar para uma depressão, isso vai te levar para um engodo de Satanás, esse namoro, esse relacionamento. Ele tem um olhinho tão lindo, ele fala tão assim. Espera aí, Espírito. Não, o Espírito gera vida. Daí não é para isso, para tudo, como eu falei, para a igreja. O que é igreja? Não, essa pandemia, são tantas coisas, meus queridos, que nós podemos. Eu no casamento, eu não consigo, é meu jeito, eu sou assim mesmo. Ele falou A, ele ouve B, C, D. Espera aí, então você está declarando que quem comanda você é a tua natureza é assim, falou A, bateu, levou. Espera aí, o Espírito te conduz a isso? Não, porque eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. E peraí, o Espírito muda, o Espírito transforma. Agora ele precisa, eu não consigo, pastor. Então eu quero te falar o seguinte: você não tem orado, você não tem buscado a Deus de uma maneira suficiente. Porque se nós buscarmos, se nós jejuarmos, tem o testemunho do Luciano Subirá que fala
que ele falava o dia que ele conseguiu fazer um jejum, que ele se colocou, que ele via os amigos, alguns pastores fazendo, e ele falou, um dia eu vou fazer o jejum de 40 dias lá só na água. Isso é com acompanhamento médico, com todo, é recomendado com com chamado de Deus, com acompanhamento médico, tudo assim, mas ele falou que ele sentiu que Deus estava chamando ele, e ele fez. Ele falou que ele começou a viver uma crise no meio do jejum, porque ele fala que o temperamento dele é colérico, ele é o jeitão dele, que ele era bravo, às vezes tratava a esposa dele de uma maneira áspera, e era intolerante para algumas coisas, tal. Ele falou que nesse jejum, ele começou a entrar em crise, porque o que ele achava que era o jeito dele, ele viu que era falta de controle do Espírito, porque daí nesse tempo de jejum, oração, de busca, ele falou que estava lá, estava pianinho, falou que estava calmo, falou que às vezes coisa que tirava ele do sério, não tirava mais, e melhor do que Pasaliques, é o Espírito Santo de Deus, melhor do que algumas coisas, ele começou e falou assim, é simples, realmente, se a gente tivesse coragem de ter uma disciplina, de buscar e de falar, Espírito, controla a minha vida, aí a gente ia ter coragem. Quantas pessoas, minha mãe tem um testemunho sobre perdão, uma mágoa, uma tristeza por causa de coisas que fizeram para ela. Cara, a gente só consegue, quem tem vontade de perdoar, quem sente vontade de perdoar, não, perdão é só pelo Espírito, porque ainda mais dependendo do que fizeram para você, a nossa natureza, toda hora que lembrar do que fizeram, do que deixaram, automático você vai falar assim, não, eu quero que morra, eu quero que caia um raio em cima. Agora o Espírito, porque quando Jesus fala sobre alguns mandamentos, Ele não está falando para a gente fazer na nossa natureza, na nossa força. Quando Ele fala sobre perdão, sobre caminhar uma milha a mais, sobre dar a nossa capa, Ele está falando aquilo, mas Ele está nos capacitando. Ele fala assim, eu sei que por vocês não vão conseguir, mas quando eu enviar o Espírito, por isso que Ele fala, se eu não for, o Pai não vai enviar o Espírito, e vocês sem o Espírito, vocês não são nada, vocês não vão conseguir fazer, porque eu só estou fazendo por causa do poder do Espírito Santo de Deus, e vocês só vão conseguir perdoar, vocês só vão conseguir vencer o pecado, vocês só vão conseguir manifestar o reino, vocês só vão conseguir fazer as obras maiores, que talvez eu vou falar quinta-feira que vem, das obras maiores, que é só pelo Espírito, quando Jesus falou, que se vocês creem, vocês farão obras maiores, a gente fica assim, é por causa do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer as tribulações, nós podemos ir muito além de tudo aquilo que a gente fala é impossível. Por isso que Jesus fala, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E daí depois mais para frente ele fala, se vocês crerem, nada será impossível para vocês. Olha só, é um negócio doido, fala, como que é um negócio, também, então, nada é impossível para mim, não, para você é impossível, mas para o Espírito Santo que habita em você, que hoje é uma criancinha, é um nenezinho, porque hoje quem controla você é a carne, você é um crente carnal, mas amanhã depois, se você começar realmente se encher desse Espírito, permitir esse Espírito te encher e começar a te conduzir, nada vai ser impossível para você, porque daí esse Espírito vai controlar a tua vida, esse Espírito vai te empoderar, esse Espírito vai agir através da tua mão, da tua boca, dos teus pés, da tua palavra, e você vai ser um pequeno Cristo aqui na terra, porque ser cristão é isso daí, é ser um pequeno Cristo, e nós vamos fazer as obras que Ele fez quando Ele esteve aqui, porque foi isso que a igreja primitiva fez. Será que nós como igreja estamos dando continuidade à obra de Jesus? Eu acho que está um pouquinho aquém, mas muito porque nós estamos fazendo, a gente quer, mas esse texto de Gálatas fala, vocês não conseguem fazer o que vocês querem, o bem que vocês querem fazer, vocês não conseguem, porque a carne milita contra o Espírito. Mas se nós formos guiados, se esse Espírito começar a tomar conta de nós, meu querido, vai ser a tua casa,
vai ser um pedacinho do céu. Essas pessoas, por isso que Jesus fala, por isso que Jesus não, Paulo e Silas falaram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por isso que daí não há limites para aquilo, para salvação, para libertação. Ah, não, mas aquela pessoa jamais, é impossível a salvação dela. É impossível para você, mas para a atuação do Espírito Santo de Deus não é impossível. É impossível Pirajuí em um ano ser salva, ser ganha, a gente mudar a história de Pirajuí. Não, é impossível para nós, carnais, mas para nós espirituais, porque daí a gente vai sair do leitinho. E para mim Deus me deu uma revelação, falou assim: olha, para criança, quem é carnal, ou seja, e aqui nesse texto, por isso que eu queria que vocês marcassem bem, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, o que Paulo está fazendo associação de carnal com infantilidade, com criança. Infantilidade tem que ter leitinho, criança, ele tem que ter uma alimentação especial. Outra coisa, as tarefas, você não joga, você não dá responsabilidade para a criança. Por crentes, enquanto crentes são crianças, eles ainda não estão podendo viver tudo que Deus tem. Um adulto, não é fácil crescer dói. Crescer, não, tem que arrumar cama, tem. Pior que arrumar, tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, agora tem um monte de responsabilidade, não é mais o papai que dá tudo, não, agora é você, a mais do que isso, agora tem que sustentar uma casa, tem que ser responsável por mulher, por filho, embora que hoje está se fazendo isso sem ter a responsabilidade, sem ter noção nenhuma, por isso que está um caos que está, vai tendo filho, mas o certo vai crescendo, vai tendo a noção, vai tendo a responsabilidade, mas vai tendo benefício. Quais os benefícios? De produzir, de gerar, de cuidar, de ensinar, de ganhar. É uma bênção você crescer, porque você pode fazer e ser o que você jamais faria e seria enquanto bebezinho. E Deus me trouxe isso daqui. Marinho, você está pregando, você está ensinando, porque eu tenho muito a dar para essa igreja, eu tenho muito a dar, eu quero despejar, mas eu preciso despejar para adultos, para que eles possam produzir, para que eles possam ter condição de gerar, de dar, de cuidar, de fazer, de receber salário, de ter recompensa, porque o adulto é gostoso. Quem lembra da primeira vez que recebeu um salário, que foi trabalhar, primeira vez que pegou um filho no colo, são tantos benefícios de um adulto. Espiritualmente falando, eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, que é isso que Deus tem salário, Deus tem filhos, Deus tem benefícios, Deus tem casamentos, Deus tem vida abundante, mas para crentes espirituais, ou seja, para adultos, para pessoas que deixaram a carne, deixaram um tempo de meninice e começaram a viver uma vida cheia do Espírito. Daí vai experimentar o que a gente fala tanto sobre milagre. Para experimentar milagre é só pelo poder do Espírito. Para experimentar uma vida de vitória, de poder, de triunfo, é só pelo Espírito. Mas para isso eu preciso deixar os ciúmes, eu tenho que deixar o mimimi, eu tenho que deixar as coisinhas de criança, de infantilidade, e viver aquilo, a plenitude do Espírito. E como eu faço isso? É orando, é buscando, é me inclinando para esse Espírito e renunciando à carne, a esses sentimentos, é vivendo acima de todas essas coisas, em nome de Jesus. Termino, 2 Coríntios 5, 7 diz que nós vivemos por fé e não por vista, não por sentimento, que nós possamos deixar tudo isso, todas as circunstâncias. Essa circunstância é um tempo, são as enfermidades, são as baixas no ministério, são as baixas no ministério infantil. Isso vai passar. As pessoas que estão enfermas, vai passar. Mas e a hora que passar?
Será que se amanhã depois nós enfrentarmos situações, como que você vai enfrentar? Você vai enfrentar da mesma maneira, ou você vai enfrentar com sangue nos olhos, falando assim: agora eu estou enxergando o gigante de outra maneira, agora eu já estou com o meu bornazinho, com as minhas 5 pedrinhas, com a minha funda. Chegou um gigante, eu já não vou mais para trás para correr, eu já vou começar a girar e já dar na testa para cair, porque os gigantes vão cair, porque a minha vida é uma vida vivida espiritualmente, os meus olhos são espirituais, eu vivo pela fé, e eu não vou retroceder, eu não vou mais me amedrontar, eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque eu vivo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor, dá para a gente tocar o Deus de promessa aí?